E aí, povo bonito, muito boa tarde. Olha, é um prazer imenso, é com grande responsabilidade, com grande carinho que a gente pede licença, senhor de casa. Vamos chegando aí, com certeza, no seu fone de ouvido, na internet, no sofá. E a Heloísa está conosco hoje. Na Heloísa. verdade verdadeira, baiano não pede muito licença. Baiano vai dizendo, batendo na porta, oi gente, cheguei, tô entrando aqui. Não, não sabia que você tá fazendo. Sabia que você tá fazendo pãozinho, já pega o pãozinho. É, uma acarajé é melhor. É uma acarajé. Antes de falar do tema de hoje, eu quero falar pra você que tem alguém de aniversário. Essa pessoa está perto de mim, ela é baiana, ela tem um sorriso cativante, ela inclusive, ela fala do esposo como um príncipe, um rei. Ai, que... A Luísa está de parabéns, aê! Pois é, olha aí, meu ó, parabéns aqui. aqui. Pronto, se eu fosse, né? Como é que foi uma festa hoje, né? Festa Pois é, gente. Vamos fazer uma festa no Skype, convidar Pois todo é. mundo, fazer Inclusive, uma eu sou uma live. pessoa tão sinestésica, tô triste porque a gente está enfrentando esse momento justo no meu aniversário, mas eu tô feliz porque eu tô aprendendo outras linguagens do carinho, Cris. Linguagens do carinho. Muito Quanto antes a gente legal. se afastar, mais rápido a gente vai se abraçar. Essa é a bandeira que a gente ergue aqui. Verdade. E outra, não adianta estar com o narizinho empinado. Não adianta orgulho nesse momento. É verdade. Que é o tema de hoje. Pois é um tema muito delicado, né? Porque às vezes a gente tem que tocar na ferida aqui no Entre Família, mas isso é importante para que a gente consiga desenvolver um caráter cada vez melhor. E a gente tá junto nessa, tá? Todo mundo tem um pouquinho de orgulho aqui dentro do coração, mas a gente vai se esforçar juntos, segurar as mãos de uma forma meio à distância aqui, né, Cris? Para poder vencer essa batalha contra esse sentimento que não é muito legal, que é o orgulho. Com certeza, esse negócio meio inflado aí que não ajuda nada, mas a gente veio buscar reforço. Nós teremos hoje uma mediadora de conflitos, ela já veio no nosso programa, ela trabalha como síndica profissional. Eu tava batendo um papo com ela ali nos bastidores e olha, o desafio que ela tem na mão é grande, mediar conflitos dentro do condomínio. Você com certeza já deve ter, você que mora, né, em condomínio, já deve ter participado ali de uma reunião super tensa, mas a gente vai aprender muito com ela aqui, né, Com Cris? certeza, e uma psicóloga vai nos ajudar aqui, inclusive, para entender como funciona esse sentido. A pessoa já nasce com isso, é construída no lar, ela não teve de perto algo, tem como retroceder, Tem lidar como com esse tirar conceito, esse sentimento, mudar. E outra, se não tem como anular, será que tem, como eu vou conviver com alguém que tem esse orgulho? Será que eu tenho culpa nesse processo? É verdade. Hoje o programa vai te convidar a repensar e vai ser muito legal. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, lembrando que hoje a gente vai ter um link ao vivo novamente com a Itália, agora uma região sul da Itália, para você ter um parâmetro para nós aprendermos junto com um epicentro aí. Aqui a gente sempre levanta uma bandeira também para avisar você, né? Então a gente vai para um breve intervalo, 40 segundos, nós estamos de volta. Já estamos de volta aqui, invadindo o sofá da sua casa, como o Cris falou aqui. Tô sentindo aqui um cheiro de gente que quer mudar o comportamento. Tô sentindo um cheiro de gente que quer se renovar, de gente que quer evoluir como pessoa. E hoje o Entre Família vai te convidar a repensar sobre o orgulho. E eu tô sentindo também um cheirinho aqui de gente que tá lutando para ser mais humilde, mais amoroso, né, Cris? Eu tô nessa, gente. Só para avisar você que nariz empinado também gripa, tá? Não Boa. importa se está baixo e tal. Então, olha, humildade. Mas olha só, uma pergunta para você de casa. Você já conviveu, teve uma situação que você teve de frente com alguém, com esse momento inflado, com essa pessoa que quer tomar conta, que ela usa às vezes o momento para subir nas pessoas, ou até mesmo para denegrir, ou para esculachar mesmo. Sim, ou aquela pessoa também que cometeu alguma falha, mas que não consegue ir lá e pedir desculpa, às vezes acontece também, né? Também, ou talvez você tenha dificuldade, você já tentou várias vezes, teve problemas no trabalho, no relacionamento, na família, e a ideia é ajudar você. Então o WhatsApp é muito fácil, DDD 12 9 8315 0249, 12 9 8315 0249. E se você está chegando agora, a família do Entre Família já sabe, mas se caso você não quer se identificar, a ideia não é expor você, a ideia é ajudar a sua situação, que pode ser a situação de muitos. Mas se caso quiser mandar um nome, já manda abraço. Vai mandar um cheiro. Um cheiro. Manda os parabéns para a Luísa aqui também, que ela está de gente, aniversário. Se tem algum por favor, familiar, se tem esposo, porque ela chora sempre. Esposo, já prepara aquela homenagem, vai dar tudo certo. Então, Vamos à nossa família, então? Vamos conhecer, Ver quem tô é que veio. ansiosa. Vamos lá. Família aqui para resolver, todo mundo com álcool gel. Só para saber você que está de casa aqui, né? O nosso programa não tem plateia, né? Então tá tudo tranquilo. Mas todo o sistema aqui da Rede Novo Tempo, seja os elevadores foram
né? Só para você entender, né? Foram trancadinhos ali, só para quem tem uma deficiência mesmo, que precisa disso. As portas estão abertas, né, Cris? comunicados. Pelo WhatsApp, pelo e-mail do colaborador, orientando como proceder diante dessa situação do coronavírus. A gente está aqui, mas tentando manter tudo sob controle, né? Exatamente, seguindo todas as normas, porque essa é a ideia. O Novo Tempo prima por isso, né, para que tenha, né, uma das coisas que a gente fala até biblicamente aqui é a preservação da vida. Então, essa é a nossa ideia, e sem alarme, sem pânico, levando informação. E hoje a nossa pauta é do orgulho. Já já a gente vai ter um link falando do coronavírus, atualizando esses dados, e você de casa é o nosso convidado especial. Está em casa, abriu a janela, tudo certinho, precisando de qualquer coisa, estamos aqui, ó. Quem está conosco hoje aqui, ó, as duas vezes estão voltando. Estão voltando, então, gente? A Patrícia são veteranas. ela que é empresária, vou pela Maiara aqui primeiro, né? Tá, a já. Maiara Ferreira, ela que é psicóloga clínica e terapêutica, está aqui conosco, seja bem-vinda. Obrigada. Ela que parece a irmã da Bonitona. Patrícia Romani. É verdade. Eu já falei para ela da gravadora, não sei se da outra vez ela já procurou no YouTube, Procurei. viu? Às vezes é preciso uma montanha. amigo. Não, eu não quero estragar a sua tarde. Você pode se prevenir, se você pode colocar aqui, porque é um vírus fácil de conter. E ao lado dela? Ao lado dela, a gente tem a mediadora de conflitos, uma advogada também, né? Empresária, a Patrícia Nunes. É assim mesmo a pronúncia do seu nome? Exatamente, Que Patrícia legal. Nunes. Ela é síndica profissional, especialista em gestão de condomínio. A gente falou ali no nosso editorial que você resolve muitas buchas, hein, Patrícia? Tenho certeza. Os conflitos são inevitáveis em uma vida em sociedade, não é? Nós precisamos evitar os confrontos. Então, o papel do síndico é essencial nesse momento. Mas eu quero agradecer primeiramente mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já estou me sentindo em casa. Ai, que legal. Ela só disse para mim o seguinte, assim, ó, antes de começar o nosso programa, nós estamos ao vivo nesse momento, ela ouviu a voz da Patrícia, nossa diretora. Eu disse, ela faz isso só para a gente sentir um pouquinho na adrenalina, né? Quando ela disse que esses dias até quase sonhou com a Patrícia, 3 minutos para entrar no ar. Aí depois que entra, fica tudo calminho. É o teste para saber Só se você nisso. está controlando suas emoções, entendeu, amiga? Domínio próprio. Ao lado aqui o pastor Alceu, ele que também, né, a profissão, né, do pastor, o ministério que a gente fala nesse quesito, tem que lidar com muitos casos, né? Tem que lidar com essa questão do orgulho, mediar. E ele acaba sendo um pouquinho, tendo a profissão um pouquinho aqui da Patrícia, sabe? Patrícia, E tem que, verdade. ele tem várias profissões embutidas ali, uma delas é mediar conflitos também, né, pastor? Mas hoje eu estou como especialista no orgulho, né? Escolher a pessoa certa. Vamos falar de orgulho, né? Com muita humildade, né? E a gente se orgulha da humildade, né, Cris? Então, hoje é o dia. E eu acho muito Se bacana orgulha da também, humildade. porque todos os assuntos que o Entre Família aborda, de uma forma ou de outra, tem um cunho espiritual. A gente consegue aprender com a Bíblia, falando sobre finanças, falando sobre caráter, falando sobre características de personalidade. E eu acho muito incrível. E quem faz o link é o pastor Alceu e outros pastores que costumam vir aqui. Então é muito legal a gente conseguir ver, né, perceber a Bíblia de uma forma tão abrangente. Eu acho sensacional. Sensacional. E uma pergunta que a gente fez no nosso editorial, será que isso nasce com a pessoa? Tem uma base, né, psicológica? Olha, isso aí é na criação, tem gente que fala. Ou não, ele era um menino bom, de repente virou uma chave e despertou. Maiara, uma base para a gente poder entender essa questão da pessoa orgulhosa. Tem muito a ver com a família, já vem do perfil da pessoa. O orgulho, geralmente, ele é uma construção, né? Que vem principalmente de uma baixa estima. Geralmente, a gente imagina que a pessoa orgulhosa é uma pessoa que confia muito em si, que tem uma autoestima bacana, mas a realidade é o contrário. A realidade é que o orgulho, geralmente, é um mecanismo que a pessoa acaba trazendo para si para conseguir lidar com essa baixa estima. Então, eu me sobreponho sobre o outro para que eu consiga lidar com isso que eu sinto sobre mim mesmo. É aquela necessidade de se autoafirmar o tempo Exatamente. inteiro, de provar para o outro que você é o melhor, que você é o melhor. Eu preciso rebaixar o outro para que eu me sinta bom o suficiente. Ficou Eu estava claro, né? ouvindo uma pessoa falar, ela falou assim, que o orgulho tem a ver com 3 coisas da vida. Saber, ter e ser. Numa dessas, você vai encontrar o orgulhoso. Repete aí, pastor. Saber, ser e ter. Então, geralmente, o orgulhoso dá carteirada, não dá? Tipo assim, ó, eu sou fulano de tal. Então, no ser, certo? No tenho também, ó, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, então eu tenho. E eu me imponho, né? E no saber também, ó, eu sei mais que vocês todos aí. Entendeu? Então, ele se projeta assim, né?
Agora, eu tenho uma pergunta capciosa aqui, como diz o velho e amigo Tito. A gente tem ouvido muito falar sobre essa questão do empoderamento, né? Um empoderamento feminino, o empoderamento do negro, enfim, o empoderamento de uma forma geral. E a gente tem de convir que tem alguns setores da nossa vida que nós somos realmente bons. Qual que é o momento da gente assumir a nossa qualidade, a nossa habilidade? Qual que é o momento de não? Quando é que assumir esse potencial pode ser orgulho, qual que não? Porque vocês percebem, vocês concordam comigo que existe essa linha tênue? Poxa, tem vezes que eu sou uma boa psicóloga, sei lá, por exemplo, né? Eu sou uma boa psicóloga. Onde que está o erro de você ser, ter e saber? É no momento que eu vou além do limite do outro, ou seja, eu uso aquilo que eu tenho, o que eu sou, para me sobressair ao outro. Então, eu inferiorizo o outro com as minhas próprias características. Enquanto eu me acho, por exemplo, uma boa psicóloga, bacana. Entendi. Agora, quando eu utilizo isso para menosprezar, por exemplo, ela, por dizer eu sou psicóloga, você não. Né? Então, eu coloco o meu saber como maior do que o dela. E aí, eu estou colocando como algo disfuncional, ou seja, eu estou sendo orgulhoso. Entendi. E tem... Perdão, Cris. Um exemplo, a gente fica pensando sempre, a pessoa de casa também, você tem filhos, você tem família, e a gente não quer esse tipo de pessoa dentro de casa. Mas fazer o quê? Talvez você esteja fazendo parte dessa parcela para criar um orgulhoso. Um exemplo, eu tenho um costume, até a Patrícia estava citando um caso dela aqui, porque a gente fica conversando, sabia? Com a nossa diretora aqui. E eu coloquei um caso. No meu caso, eu elogio muito meu filho. Eu digo, rapaz, que parabéns, você está de parabéns e tal. Ao mesmo tempo eu falo, isso não está certo e tal. Só que assim como o filho da Patrícia, às vezes ele fala assim, eu sou bom, né, pai? Eu sou bom, né? E eu, às vezes, tenho medo de desconstruir aquele momento que ele realmente se autoafirmou. Mas até que ponto eu tenho que dizer assim, tome cuidado, você é bom, mas tem muito a crescer e tal. Qual a atitude para evitar que eu crie um orgulhoso dentro de casa, por exemplo? É bom que o meu filho ele reconheça as potencialidades dele, então aquilo que ele faz de legal, realmente eu vou parabenizá-lo, mas eu não vou parabenizá-lo por tudo. Né? Tem aqueles pais que parabenizam o filho porque ele dá um rabisco na folha. Né? Então, é um pai que vai acabar criando uma criança que vai achar que tudo que ele faz, mesmo que ele não se esforce tanto, é uma superprodução e é acima das outras pessoas. Então, ele tem que entender que ele é reconhecido quando, de fato, ele faz uma coisa legal. E pode acontecer o inverso, por exemplo, do pai que não valoriza, que não estimula a autoestima do filho e ele, como um mecanismo, como você comentou no início, se torna aquela pessoa que tem necessidade de se autoafirmar para provar, olha, chamar atenção, né? Chamar atenção, sim. Se eu não tenho o reconhecimento dentro de casa, eu vou procurar o reconhecimento fora dela. E aí, obviamente, se não vem espontaneamente, eu vou criar mecanismos para eu criar esse reconhecimento de alguma forma. Entendi. Porque o ser humano, por si só, ele tem essa necessidade de se sentir reconhecido. Sim, verdade. É porque tem a afirmação, né? Sim. Então, você afirma uma criança, certo? Porque você está construindo um adulto que vai servir para a sociedade, né? Então, ele vai ser uma pessoa que vai ser útil para a sociedade. Então, a gente afirma como pai. Então, a gente fala assim, ó, tá certo, parabéns, mas a gente elogia aquilo que foi bom, né? A gente não super elogia, né? Eu não sei se é isso. A gente é uma superestimação. Superfatura um elogio, né? Entendeu? A gente não faz isso. A gente fala assim, ó, você fez um gol, parabéns. Mas, ó, no próximo você vai para frente lá no ataque e você volta um pouquinho para ajudar o teu time, entendeu? Porque eu já assisti muito jogo, né? Tenho 2 meninos lá, então eu assisti eles jogando na quadra, fazendo escolinha de futebol e eu falava assim para eles, ó, vai e volta, ajuda lá teu time, porque você faz parte de um time, porque a gente está construindo cidadãos, né? Exatamente, porque se eu parabenizo só na hora do gol e tá tudo bem com somente fazer o gol, eu acabo criando realmente uma criança, um adulto, né, que vai buscar somente o elogio, né? E na realidade é que a gente, quando não é orgulhoso, a gente busca não só o reconhecimento do outro, a gente vai buscar também a ajuda, a cooperação e outras coisas que são mais funcionais na vida de um adulto. Agora, Maiara, um exemplo. Às vezes, eu na minha criança, na minha casa, eu consigo mudar a pessoa. Agora, tem momentos que eu consigo só mediar, que é o caso da Patrícia, por exemplo. Ela tem muitas pessoas, um fluxo enorme, e ela tem que fazer com que pelo menos algumas coisas primordiais funcionem dentro de um condomínio e tal. Qual é a tática
de você entrar sabendo que você tem, às vezes, um orgulhoso, 3, 4 na frente e as coisas têm que funcionar. Porque, às vezes, a gente acaba sendo sincericida por orgulhoso e não media nada. Como lidar com essas pessoas inflamadas e infladas nesse momento? E muitas vezes, várias dentro de uma assembleia. É mesmo? complicado. Então, eu quero pegar a deixa do pastor, quando ele fala, quando ele falou a frase, né? Nós temos orgulho de ser humildes. Porque o orgulho ele tem um positivo e tem um negativo, né? Tem o ter e o ser. Né? Eu tenho orgulho. Quando você fala para o teu filho que ele conseguiu alguma coisa, fala, filho, mamãe está com orgulho de você. Ele é positivo, ele não é negativo. Agora, o ser, eu sou orgulhoso, tem o lado negativo, que é essa pessoa que quer subir em cima da outra, que quer, ela tem um orgulho que ela não pode ser contestada. Né? É a razão dela e você tem que dar razão para ela. Essa é a imagem que ele tem. Então, a partir do momento que você contesta essa pessoa de alguma maneira, ela vai, né, de outros meios, de outras formas. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo, você fechou alguém em um sinal. Aí um orgulhoso lá dentro do carro já desce, já briga e já faz aquela coisa toda. Existem muitas ações. E foi sem querer, né? Você só esqueceu de ligar a seta. Ele se sente menosprezado por pequenos atos, né? Porque como ele tem uma fragilidade de ego, qualquer coisa pode fazer com que ele se sinta mal e isso vai fazer com que ele tenha uma reação muito maior do que talvez uma pessoa não orgulhosa tivesse. Eu tenho uma pergunta depois, como o orgulhoso lida com a crítica? Olha, já a gente vai com esse tema, inclusive, a gente vai inclusive ter gatilhos, que a gente vai ter que evitar essa questão de orgulho. A gente dá uma paradinha agora, como eu avisei no início do programa, você lembra que ontem a gente deu um pulinho na Itália, naquela região ali pertinho de Milão, né, na Brécia, falamos com a Samira, entendemos ali como que está aquele fluxo, né, porque ali é o auge desse contexto. A divisa com a França, a divisa com a Alemanha, com a Suécia. Agora a gente vai em outra região, porque falando nisso, até atualizando você, a gente vai para a tela agora, a gente teve a primeira vítima, né, fatal do coronavírus em São Paulo, né, uma vítima aí com, qual câmera que eu estou aqui, né, com 62 anos, né, diabético, hipertenso, uma hiperplasia, né, prostática, 62 anos. Então, a gente tem que ficar alerta. Para você que tem aquele orgulho da informação, isso não vai acontecer nada, eu não estou na faixa etária de risco. Agora a gente vai fazer um passeio, inclusive na região de Santeramo, em Colli, é o sul da Itália. A gente vai bater um papo agora com a Danúbia Macario. A Danúbia que inclusive aqui, ela inclusive é amiga aqui, né, da nossa apresentadora aqui, com esse sorriso bonito, trazendo informações. Matando a saudade daqui. Matando a saudade. Danúbia, seja muito bem-vinda ao programa. E que nome é esse? Danúbia Macario. Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo bem. Agora, só para o pessoal Muito entender... obrigada, né, em poder participar desse programa e poder conscientizar as pessoas que o coronavírus é uma coisa muito séria. A gente tem sentido na pele aqui. Agora, Danúbia, só para o pessoal geograficamente entender um pouquinho, você está mais ou menos 1 hora do litoral tão conhecido, das principais praias da Itália. Se a gente fosse colocar Roma, né, como um ponto ali, Roma estaria hoje no meio, né, entre Milão e a sua cidade. Milão está em cima, Roma no meio, e a nossa região, que é a região da Puglia, né, província de Bari, está embaixo, no sul da Itália. Ontem a gente fez o seguinte, um parâmetro, né, do caos, né, da questão de Milão, mas a questão comportamental, né, o isolamento que está acontecendo é um pouco diferente. Como é que está a situação de vítimas? Como é que está a questão comportamental? É o mesmo isolamento, apesar de não estar perto do epicentro, mas estar num país que hoje é o foco da Europa na questão do coronavírus? Então, na verdade, o epicentro está no norte, né? Que é a região da Lombardia. Mas o decreto saiu para toda a Itália, porque em todas as regiões tem casos de morte de coronavírus, né? De infectados já tem em todas e de morte também. Então, o que foi adotado para a região onde tem o epicentro foi adotado para todo o território nacional. Agora, Danúbia, a Samira falou ontem para a gente, né, sobre a questão das escolas. Eu creio que seja o mesmo padrão, né, a questão de compras também, uma pessoa por vez, uma pessoa da família, barreiras, existe uma carta para poder de logística, para você ir para o trabalho. Eu queria perguntar outras coisas para você. Como é que está a questão psicológica hoje? Eu não sei como é que é o enquadramento da sua família, se você já é mãe, mora com alguém aí, teve algum caso perto. Como é que você se preparou psicologicamente, sabendo que a Itália hoje, né,
está nesse auge, a questão comportamental. Conta pra gente como é que você se preparou ou está vivenciando isso psicologicamente. Então, na verdade, é uma questão muito difícil lidar com essa questão psicológica, até porque as pessoas na Europa já são um pouco depressivas, né? Devido ao frio, e esse vírus veio exatamente nesse período do frio, onde as pessoas já saem menos, já têm menos contato de qualquer forma, porque não é como o verão, que está todo mundo junto. E aí as pessoas já ficam um pouco abaladas. E aí, vendo essa situação de isolamento, né, total, porque não é que você pode sair assim, piora, aumenta ainda mais. Agora, assim, na minha situação, né, no caso, eu tenho a sorte de conhecer Jesus, né? Então, assim, eu tenho a fé. E a fé tem me ajudado muito, né? Porque eu acordo todos os dias, eu oro, eu falo dessa palavra de esperança para as pessoas, dizendo que tudo vai passar. E, inclusive, aqui tem uma frase que eles estão colocando, é "tutto andrà bene", né? Então, assim, dizendo que tudo vai ficar bem, que é só um período mesmo. Mas a gente tem tentado se conectar com pessoas pelo digital, né? Pelo mundo digital. E tentado fazer trabalhos em casa. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio, é bom também que ela alegra muito a minha casa. E a gente tem dado esse suporte familiar, né? Ligando, falando, com vídeo, e para tentar sentir mais próximo o outro, porque mesmo entre família, a gente não pode ver né, um ao outro. Tipo, eu tenho uma cunhada que mora perto de mim, mas eu não posso ir na casa dela. E isso é muito ruim, né? Oi, pode fazer. Olá? Cantoria. Só um pouquinho, agora você pode repetir a pergunta. Agora a sua amiga vai fazer uma pergunta para você. É que a gente acompanhou aqui do Brasil a cantoria que teve, né? Nos prédios, as pessoas que estão em quarentena, uma apoiando a outra, cantando também. E eu queria saber se a Danúbia acompanhou esse momento e como que ela se sentiu vendo toda essa mobilização, né? Todo mundo apoiando um ao outro. Eu achei muito bonita essa ação de solidariedade. Então, tudo isso são iniciativas para poder melhorar essa questão psicológica, essa questão emocional, né? Então, assim, as pessoas dão o horário 6 horas, ou algumas cidades foram 9, enfim. Eles vão para a janela e começam a cantar o hino nacional, cantar as músicas conhecidas da Itália, em modo de dizer que a gente está junto, né? Vão para as varandas, as janelas, e fazem esse ato, né? Para dizer, ok, vamos cantar, e assim tudo vai passar e tudo vai ficar bem. Então, outra coisa também interessante que tem acontecido é que as crianças em casa, elas têm desenhado um arco-íris, né? Dizendo que tudo vai ficar bem. Então, são várias iniciativas que a gente tem tomado para viver esse momento tão difícil de forma mais leve. Agora, Danúbia, primeiro, parabéns, né? Que bom que a gente tem uma fé, fortifica o que a gente já tem colocado aqui na TV Novo Tempo, a importância de ter um Deus soberano que está no controle de tudo. Outra questão é essa questão do respeito às leis. Nós estamos só começando aqui, né? Então, o teu testemunho hoje ajuda para mostrar que vale a pena o isolamento. A gente sabe que vai ter um transtorno econômico, mas a vida está em primeiro lugar. A gente vai para o intervalo agora, mas antes eu gostaria que você mandasse os parabéns. Você sabe que a Luísa está de aniversário hoje? Essa Sim, moça, parabéns, mande os parabéns. Sim, ela me mandou mensagem. Parabéns, amiga, que Deus te abençoe. Obrigada, amiga, estou morrendo de saudade. Um abraço virtual para você também, Danúbia. Olha, tutta buona gente, os italianos. Leve o nosso abraço e as nossas orações. Grande abraço, tá bom, Danúbia? Ok, grazie. Grazie. Meus queridos, nós vamos para um breve intervalo e você vai acompanhar durante a semana, por mais que nós temos temas, a nossa ideia é ter utilidade pública, porque entre família a gente se ajuda, tá bom? E já já nós voltamos com essa questão do orgulho. Você está participando? DDD 12 98315 0249, um breve intervalo. Voltamos já já. Já estamos de volta e eu convido você que acabou de ligar a TV a sentar aí no seu sofá, pegar uma água, quem sabe fazer uma pipoca, mas acompanhar o nosso debate aqui hoje. O assunto está sendo muito legal. É um assunto difícil de lidar, tá, gente? A gente está falando hoje sobre o orgulho. E no fundo, todo mundo tem um pouquinho de orgulho dentro do coração. Só que hoje a gente propôs aqui no Entre Família a montar uma corrente do bem contra o orgulho, a favor da humildade, a favor do amor ao próximo. E antes da gente voltar a esse tema, eu queria oferecer um presente super legal para você. É o nosso guia de estudo Saldo Mais.
A gente, inclusive, tem acompanhado aqui, né, aqui no Entre Família também, outros programas da TV Novo Tempo, toda essa situação envolvendo o coronavírus e como isso tem afetado a nossa economia. Só que tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse processo todo, inclusive cuidando da nossa educação financeira. Para a gente cuidar da educação financeira, a gente tem que ter um guia de estudo desse na bolsa, gente. A gente tem que ter um estudo desse na cabeceira da nossa cama. Aqui tem dicas sensacionais sobre o equilíbrio financeiro, explicando justamente essa relação tempo e dinheiro, o que é prosperidade, dicas de como a gente equilibrar as nossas contas, quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas. A gente, inclusive, tem um número elevado de pessoas endividadas no nosso país, mas essas pessoas endividadas eu tenho certeza que ainda não pediram o nosso guia de estudo e por isso eu quero te oferecer esse presente. Para você solicitar essa revista é super simples. Você pode ligar para o nosso fixo, que é o DDD 12 21 27 3121, ou você pode mandar uma mensagem rapidinha pelo nosso WhatsApp, DDD 12 também, o 98100 1425. É muito simples e o melhor é que é um presente mesmo. Isso não vai gerar nenhum custo adicional para você. Basta você mandar a sua mensagem, você falar que tem interesse nessa revista aqui, nesse guia de estudo, e a gente manda inteiramente gratuito para a sua casa. Então, é muito simples. Eu, inclusive, gosto muito aqui do capítulo 6, que fala justamente sobre como a gente pode superar as dívidas. A gente tem aí mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Essa situação do coronavírus também tem afetado as nossas condições financeiras, né? E aqui a gente tem dicas de como a gente pode aprender a cuidar das nossas dívidas, das nossas despesas e a gente sair desse momento tão difícil aí de crise econômica. E para falar, né, ainda sobre essa repercussão na economia por conta do coronavírus, a gente vai acompanhar aqui o quadro Saldo Extra, conduzido pelo pastor Toninho Tostes, com dicas super especiais, com informações pertinentes para você se manter informado e conseguir dicas também de como se estabilizar financeiramente. Você pode conferir agora no quadro Saldo Extra. O coronavírus está aí, nós não sabemos a extensão dessa crise. A gente sempre fala e ouve por aí de que as crises elas acontecem no mercado financeiro. Greve dos caminhoneiros, uma eleição presidencial, um ataque terrorista. Existem problemas internos e externos que afetam o mercado financeiro e existe uma volatilidade que é normal para quem investe em renda variável. O problema é que a gente não sabe quando as crises vêm, qual a extensão da crise e por quanto tempo ela vai ficar. No caso do coronavírus, nós não sabemos as consequências de uma epidemia que pode alcançar o mundo. E os mercados ficam agitados. Em primeiro lugar, é bom nós entendermos que o que está acontecendo com o preço das ações. Por que que os preços caíram? Porque existem mais pessoas vendendo do que comprando. As pessoas ficam preocupadas com o coronavírus, com a crise, a falta de abastecimento, a falta de suprimentos, as vendas podem cair, as empresas podem ter dificuldades e as pessoas vão fazer o quê? Começam a vender ações, começam a comprar dólar, por exemplo, aí os preços das ações caem porque tem mais gente vendendo do que comprando e o dólar sobe porque tem mais gente comprando do que vendendo. E é assim que funciona o mercado. Agora, eu ouvi ontem uma declaração que disse mais ou menos o seguinte: esta crise no mercado está separando os investidores dos especuladores. Eu discordo bastante dessa declaração. Pode ser verdade sim, porque os especuladores eles sempre estão preocupados com o preço. Está baixo, compra, está alto, vende. Mas existe preço baixo e preço alto de ação? Não existe. Quando você ouvir aqui os nossos conselhos, a nossa opinião a respeito do tema, você vai perceber que preço não é um fator preponderante quando você investe em ações. Existem coisas mais importantes. O preço pode variar sim, para mais ou para menos, mas para quem faz o investimento certo, isso não fará diferença. Então, para mim, a questão não é ser investidor e ser um especulador. A questão é a pessoa ter conhecimento ou não. Uma parte deste conhecimento é entender que as crises podem vir e que existe volatilidade no mercado. É por isso que se chama renda variável, porque um dia
você está ganhando muito e um dia você pode estar perdendo muito. E esse perdendo é entre aspas. Se você não vender a sua ação, não quer dizer que você vai ganhar ou você vai perder. Se você investiu da forma certa, pensando no longo prazo e essa visão de renda variável, você não vai vender ou comprar no momento da crise. Você vai vender ou comprar diante das suas possibilidades, dos seus recursos financeiros e diante dos chamados fundamentos ou da estratégia que você tem para investir em ações. Portanto, sobre esta crise que está rondando os mercados, eu quero dizer que você deve avaliar se eu estou preocupado, se eu perdi dinheiro, entre aspas. Se você acha que você está perdendo dinheiro, chegue a uma conclusão apenas: você não tem perfil para investir em renda variável. É o momento de você reavaliar a sua estratégia. Será que não é melhor eu recuar, eu dar uns passos para trás e manter os meus recursos na renda fixa e começar a estudar o mercado, começar a estudar o que significa uma crise, o que eu devo saber quando a crise vem, qual deve ser a minha atitude? Então, esse é o primeiro aprendizado com esta crise. E o segundo, muito cuidado com as recomendações. Este é o momento bom para investir nesse tipo de ação, ou nesse segmento, ou nesse setor. Esse segmento tende a cair, etc, etc. Muito cuidado. Existem fatores internos e externos que são imprevisíveis. Se fosse tão fácil saber qual é o setor que vai produzir mais, qual é o setor, o segmento que vai render mais, a sociedade seria cheia de milionários, porque basta seguir aqueles que estão dizendo o que vai acontecer lá na frente. Mas ninguém tem uma bola de cristal. Ninguém é um profeta do caos ou da prosperidade. Existem muitas empresas que contratam analistas. Esses analistas são empregados dessas empresas, são prestadores de serviços. E eles estão ali para receber um salário por isso. Eles próprios estão avaliando possibilidades, mas ninguém pode prever o que vai acontecer no futuro. Então, muito cuidado com as recomendações. O que eu digo é o seguinte: se você tem o perfil para o momento que os mercados estão passando de queda, você vai agir com serenidade, com tranquilidade, porque você fez investimento com fundamentos certos, você tinha a estratégia certa. E uma das características daqueles que investem em renda variável no mercado de capitais, em empresas, em ações, é o quê? Equilíbrio, paciência e serenidade. Não vou dar conselho para você vender isso ou comprar aquilo. Muita gente pode estar dizendo: a crise ela traz oportunidades. Muito cuidado, porque pode vir recomendações para você comprar isso, aquilo, outro. Siga a sua estratégia. Se você é um bom investidor, você tem uma estratégia. Você tem os fundamentos para fazer as suas escolhas e as suas decisões. Continue seguindo a sua estratégia. Muito cuidado com as recomendações. Eu quero conhecer muito sobre esse tema. Eu quero me tornar um bom investidor. Eu quero ter uma boa renda passiva. Aproveita este momento em que deixei esse recado para convidar você a seguir os nossos vídeos daqui para frente. Vamos falar sobre investimentos, os cuidados que você deve ter, como escolher uma ação, um bom fundo de investimento, como aplicar a sua reserva de curto prazo, de médio prazo, como montar uma estratégia. Esses são os temas que iremos abordar aqui no Saldo Extra. Tá pensando o quê? Nós temos Toninho Tostes aqui para você. Ai, desculpa, Não, Cris. olha, não é coronavírus, vai atrapalhar essa questão da logística, o guia prático que a Luiz já ofereceu para você, de graça, hein? Olha, pede aí. Presentão. Por favor. E agora voltamos ao nosso tema, questão de orgulho, né? Você de casa está participando, DDD 12 98315 0249. E aí? Como é que você lida? Olha, nós temos um especialista mediador aqui, as questões psicológicas. Agora você, está lidando de que maneira, né, Luiz? O povo de casa está lidando, ele tem que contar pra gente. Tem que contar pra gente. E a gente entende também, como eu falei aqui no início do bloco, que todo mundo tem um pouquinho de orgulho. E quando a gente assume que tem um problema, fica muito mais fácil da gente tratar, não é verdade? Porque não adianta, nunca vou conseguir tratar um problema se eu não assumir. E vamos assumir junto aqui. Eu, por exemplo, tenho os meus orgulhos. Sabe qual que é o meu orgulho? Eu vou confessar que eu estou sentindo que é um momento de van aqui desse programa. Minha dificuldade é, às vezes, esquecer o que já fizeram para mim. E aí, quando eu tenho essa dificuldade de perdoar, muitas vezes, e o orgulho me toma nesse sentido. De dizer assim, ela fez, então eu fico assim. Mas é a minha luta. Aquele negócio, o mundo gira, viu? O mundo gira.
É verdade. Então, hoje, a minha oração a Deus, todos os dias, é aprender a relevar essas coisas. Porque dentro da minha casa eu sempre fui ensinada a amar. E minha mãe sempre fala assim, filha, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, o que mais me incomoda é justamente isso. Porque se eu estou orgulhosa, se eu estou com dificuldade de perdoar, de pedir perdão, é porque eu não estou conseguindo me auto-perdoar, eu não estou conseguindo estar bem comigo mesma. E se autoafirmar, né? Exatamente. Porque se eu consigo ter uma estabilidade de ego, quando alguém me fizer uma crítica ou quando alguém me fizer uma coisa, eu não vou superestimar isso que aconteceu. Eu vou conseguir conduzir de uma forma mais funcional. Sim. E acaba que o maior prejudicado é a gente mesma, né? Quando a gente tem um sentimento como esse. O importante é a gente ter consciência e tratar, porque é um defeito, né? Nós somos pecadores, não estou querendo acariciar o pecado de ninguém, não. Mas eu acho que a gente também, como ser humano, tem que assumir que a gente tem as nossas falhas, entender que é natural, mas beleza. Agora que a gente tem um problema aqui, minha questão é o orgulho, como é que eu faço aqui para perdoar o Cris? Que nos corredores aqui da Novo Tempo fica aqui, ó, buzinando. Muito bem, assim, eu tenho que admitir, porque eu não posso errar agora, que nós vamos para o intervalo. Eu prometi o WhatsApp aqui, eu não cumpri. Olha só, quebrando o orgulho. Com humildade, né? Com muita humildade, eu vou puxar o intervalo e aí eu vou concluir essa questão depois do intervalo. Nós vamos concluir. É Vai uma ter o segunda WhatsApp. chance, inclusive, para você que não mandou mensagem, mandar para o próximo bloco a gente falar. Aí, ela me ajudou. Tem pessoas que te ajudam a quebrar o orgulho. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, o tema, né, do orgulho, já já a sua participação. Vai cumprir a sua participação, já já o seu WhatsApp. Agora, um quesito que muitas vezes ocorre nas famílias é que você não quer admitir por orgulho que tem um problema em casa. Não, aqui está tudo tranquilo, que você tem que manter uma visão para os vizinhos, para os parentes e tal. Não que o pessoal tem que invadir, mas você é a primeira pessoa que tem que encarar isso. Não dá para tapar o sol com a peneira, gente. Às vezes o casal está passando um problema sexual, por exemplo. Inclusive tem um presente aqui que fala sobre isso, já já vou falar. Mas um exemplo, não fala por orgulho. E aí vai levando um barco, um peso desnecessário. Às vezes tem problemas na sua casa que falta diálogo. Não estou falando gritaria, não. Diálogo, conversa, sabe, ser humano normal? Isso que às vezes você ensina para o filho e não faz com o esposo, com a esposa. Ou às vezes, como nós falamos aqui, nós vamos criar um orgulhoso, porque nas primícias aí você está formando o caráter do seu filho, você não consegue colocar a questão do dinheiro na revista que nós tivemos agora, ter conversas sadias. O povo está, às vezes, muito conectado, né? E não conversa quase. Cris, eu quero. Então, vamos lá. Aqui na minha mão tem a revista Entre Família, que tem esses temas que eu falei para você. Tem um aqui que é Sexo Super Bonder, a página 19, justamente vai falar sobre esse quesito. Tem aqui Emoções Venenosas. Você não sabe lidar com essas questões, vai ruminando, vai guardando. Quando chega o marido em casa, se viga no coitado. Às vezes ele tem culpa, não tem, não conversa, né? Tem uma política de ditador dentro de casa. Será que vai funcionar esse karma aí? Cris, eu quero essa revista. São 15 temas especiais, eu falei só de 3 aqui. E vai de graça para sua casa, é só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mandar um WhatsApp 12 98 100 14 25. Essa revista foi feita com muito carinho para você, ó, presente. Agora, falando em presente, uma outra atitude que ajuda a gente na questão do orgulho, às vezes, é enxergar as outras pessoas, a questão da doação. Não é verdade, Luísa? É verdade. O antídoto, Cris, para o orgulho é justamente o amor. E quando a gente ama o próximo, a gente dá esses presentes que o Cris acabou de comentar. E tem um presente, gente, que salva vidas, que é a doação do sangue e que é a doação de medula também. Você já ouviu falar sobre esse tipo de doação? E olha, eu vou fazer um merchan aqui, viu, Cris? Porque no Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias, de segunda a sexta-feira, às 18h45, a gente já falou sobre a doação de medula. É uma atitude de amor, é uma atitude que quebra qualquer tipo de orgulho e é uma atitude que pode salvar vidas. E para você ficar um pouquinho dentro aí desse assunto, você vai acompanhar agora uma matéria super linda, feita pelo querido Lucas Nascimento. Então, por favor, acompanha e não saia daí. Que bom que você chegou, tudo bem? Olha só, estava pensando em você agora mesmo. Eu estava aqui mexendo em algumas papeladas, tudo, e eu encontrei esse cartãozinho aqui de doador de medula óssea. Eu sou doador, já fiz meu cadastro, tudo mais, mas eu percebi que tinha algumas informações desatualizadas. Por exemplo, eu mudei de endereço, troquei de número, então já aproveitei, atualizei tudo isso.
mas também pensei em mostrar isso para você, o porquê esse doador, o porquê é tão importante fazer isso. E eu quero convidar você para seguir comigo, mostrar todos os detalhes. Porque se for para se orgulhar de alguma coisa, que seja uma coisa boa, né? Eu acho que isso aqui é um bom motivo. Então, chega de papo, bora lá. Bom, seguimos com destino até o Hemocentro de São Paulo, que fica ali na região central. Por aqui tem uma equipe super gente boa e totalmente disposta a tirar suas dúvidas e também fazer o seu cadastro de uma forma super simples, mas para algo muito importante. Sabe por quê? É onde o organismo produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do organismo, e as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do sangue. Então, a medula óssea é a fábrica do sangue e, lembrando que sem sangue nós não vivemos. Não mesmo. Agora se liga no que eu vou dizer e vai ticando. Ter entre 18 e 55 anos de idade. Estar em bom estado geral de saúde. Não ter doença infecciosa ou incapacitante. Não ter doença ligada ao câncer ou algum probleminha no sangue ou do sistema imunológico. Se você se enquadrou nas questões acima, tá esperando o quê? Você está totalmente apto a se cadastrar e ser um novo doador de medula óssea. Então, para que haja essa possibilidade de tratamento, é necessário que a compatibilidade entre o doador e o receptor seja 100%. Essa compatibilidade, inicialmente, ela é procurada nos familiares, irmãos de mesmo pai e mesma mãe, em que a chance de se encontrar é em torno de 25%. Bem pequena, né? Eu encontrei com o Gabriel, que no mesmo dia resolveu entrar para esse time de doadores. Eu sempre fui doador de sangue, mas eu não tinha o cadastro da medula. E aí eu sempre vi os amigos falando de doação, ou cadastro mesmo, não somente a doação. O cadastro é super importante, E uma vez um amigo precisou, achou entre os amigos um compatível, eu falei, então é bem legal. O paciente passa então a fazer parte da busca por doadores não familiares. E daí a importância de nós termos um banco de medula óssea com um cadastro de número maior de doadores. Quanto maior o número de doadores, maior a chance da gente ter essa busca de forma positiva. E depois desse processo super rápido, os seus dados são enviados para o Redome. Lá eles vão analisar e quando tiver alguém compatível, uma equipe vai entrar em contato com você. Por isso, a importância de manter sempre os dados atualizados. E se você ainda tem algum receio, só vou deixar o Gabriel mesmo dar o recado. A coleta da medula não é feita na hora, É feito através da doação de sangue, que é uma coleta de sangue bem rápida, 10 ml, quase nada, e depois disso fica num cadastro. E aí você pode fazer a doação. Aí a doação, sim, ela pode ser um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais, Porque tem isso, mas imagina, você perder um dia da sua vida, quantas vidas você pode estar ajudando? Bom, meu cadastro já tinha sido atualizado, vocês viram como é super simples se tornar um doador. É só você realmente pensar com carinho agora e procurar um Hemocentro. Vai que você também entra aí para esse cadastro e quem sabe também incentive outras pessoas. Muito legal, né, Cris? E tem um verso bíblico que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, pastor, me ajude, que é, quem me ama dá a vida pelo meu irmão. E sangue é vida, né? Uma medula é vida, salva vidas. Então, eu achei salva muito... até 4 vidas, né, Luíse? Quando a gente doa o sangue, até 4 vidas. E a medula tem um efeito muito legal de ajudar as pessoas e não dói. O exame desse para medula, eu sou doador de medula, não dói. E eu tenho promovido isso e eu acho que esse é o caminho. Medula e sangue, a gente tem que estender o braço e dar um pouco em memória àquele que deu tudo pela gente, né? É verdade. Muito bem, que bênção. E agora, vamos cumprir a promessa. Sua participação aqui no Entre Família na tela. Vamos lá, então. O orgulho, sabe que você vai estar trabalhando aí? A Gabriela Frontini. Gente, é a diretora do Revista. Ai, Gabi, que coisa mais linda. Gente, olha aí, tem feliz aniversário. Ai, eu vou chorar olha aqui. aí. Pessoal, lembrando de você. Gabi, que linda. Tá, olha, para você que está chegando agora, o Luiz está de aniversário. Na abertura do programa já deu parabéns. Hoje a gente teve um link com a Itália, que também teve parabéns. E agora,
O pessoal da edição aqui do jornal. Que é isso? Daqui a pouco chega bolo, que ninguém toca, todo mundo de máscara, vai cantar E eu o comendo parabéns. sozinha. Segundo o pastor, lá é bate o parabéns, na Bahia. Bateu um parabéns. Bateu parabéns, é isso mesmo. Bateu um parabéns. Mais participações, será que são mais homenagens? Enfim, temos olha agora aqui. você, Luísa. Olha, Sheila. Olha, Sheila, minha conterrânea, está me dando parabéns também. Sheilinha, um beijo para você. O comentário dela é o seguinte: como devemos tratar o nosso orgulho? Pode afetar também no relacionamento? Com certeza, Ai, meu principalmente no relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento, até eu estava conversando com o pastor agora no intervalo, a gente estava dizendo que qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, seja familiar, profissional, afeta totalmente o orgulho. E a gente pode tratar sim. A gente tem que tratar o motivo pelo qual a gente se tornou orgulhoso, né? Então, entender aonde não foi muito bem construído essa personalidade que acabou gerando esse mecanismo de defesa que é o orgulho. Eu posso fazer um comentário aqui antes da gente falar a próxima interação, que eu estava comentando aqui no intervalo com as meninas. Porque eu acho que a gente também tem que entender alguns pontos aqui. Nós somos seres humanos e nós temos falhas. A gente não está aqui para condenar você nem massacrar aquela pessoa que tem orgulho, até porque todo mundo tem uma dose de orgulho. Eu quero deixar bem claro que o objetivo do programa hoje é encontrar soluções e saídas. E sim, existe sim, tá, gente? Solução para o orgulho. Como a gente falou também antes da matéria, o amor combate o orgulho. Então, muitas vezes, se a gente está aqui, porque o orgulhoso, porque o orgulhoso, porque o orgulhoso, para o orgulhoso fica ainda mais difícil de assumir essa característica. E é muito melhor para quem convive com o orgulhoso acolhê-lo do que eu bater de frente. Porque quanto mais eu bato de frente, mais o orgulhoso ele vai ter uma resistência e mais ele vai se sentir mal e contra-atacar. Então, o melhor, quando eu convivo com uma pessoa orgulhosa, é acolher e, através do acolhimento, demonstrar que essa pessoa não precisa eliciar esses mecanismos. E outra, tem várias questões, né? Vamos agora à participação, mas tem aquela pessoa que é orgulhosa e ela vai, quando encontra o grande amor, muda total. Aquele cara que está com aquele vozeirão, daqui a pouco ele muda, ele está olhando as borboletas e começa, sabe? O amor, até atende o telefone, guti, papapá. Que é isso? O amor rompe as barreiras. Pura. Iveline, hein? Iveline, a sua participação na tela aqui do Entre Família. E agora é a Rose Arcanjo. O orgulho, quando ultrapassa o seu limite, começa a prejudicar a vida em todos os quesitos e bloqueia a sua própria felicidade. O orgulhoso, ele cria bloqueios, porque se ele às vezes é bom, ele podia ter os elogios de forma orgânica, hoje é uma palavra que a gente usa, né? Automaticamente, do que criar um patamar, ter que expressar isso de uma forma, a gente fala, né? Adentrar, porque Jesus entra no nosso coração com convite. O orgulhoso, ele adentra as pessoas, ele força a barra, né? E o orgulho é, digamos assim, é o pecado original. Depois a gente vai deixar para o pastor falar um pouquinho desse quesito. Pastor, a gente estava conversando um pouco sobre isso, de que o orgulhoso, muitas vezes, ele se coloca em papel de vítima, né? Porque ele prefere se colocar no papel de vítima, ele prefere mostrar que ele está em sofrimento, está sendo atacado, do que ele reconhecer os próprios erros, porque ele não consegue lidar com isso. E aí, quando eu sou vítima também, eu recebo, não espontaneamente, o acolhimento do outro. Agora, eu imagino que para Patrícia, por exemplo, no prédio onde eu moro são 60 unidades. Imagine uma família aí de 3 pessoas, né? 100 e 1000, perdi aqui as contas, vamos lá. A gente fala, no sul a gente fala assim, montoeira. Pronto, montoeira de gente. Já teve algum momento em que o orgulho estava prevalecendo e você teve que entrar ali para mediar aquela situação? Várias vezes. Meu dia a dia. É o que mais tem, né? Os conflitos dentro de condomínios acontecem o tempo inteiro, né? Seja lá barulho, cachorro, o outro lá que fez a festa até mais tarde. Nesse momento, é muito importante o síndico tomar essa rédea de mediação e tratar isso no Nascitura e não deixar isso crescer, e inflar e virar uma bola de neve. Né? Então, é importante fazer uma reunião, seja lá, normalmente é uma conciliação, né? Existem várias técnicas alternativas hoje em dia das mediações de conflito. A conciliação é uma delas, que é uma conciliação simples, onde o terceiro ele precisa ser neutro, né? Escutar ambas as partes e juntos tentarem resolver da melhor maneira possível. Porque ele é uma célula da sociedade e nós precisamos viver bem nesse meio. Né? Existem outras técnicas, como a mediação. A mediação são casos um pouquinho mais críticos. Normalmente nós chamamos um mediador externo, neutro também, que ele vai induzir, ele não
toma partido. Mas ele vai induzindo ali a conversa entre eles, como tem outras arbitragens, né? Tem a autocomposição, que é a única que você precisa tirar o orgulho de fato, porque eles decidem entre eles resolvem entre eles. Então, se tiver um orgulhoso ali, não vai resolver. Né? Então tem que tirar esse orgulhoso. Preciso tirar esse orgulho para que eles resolvam. Mas um exemplo, agora você fala um fato. Tem reunião que tá tudo beleza, parece que quando chega aquela pessoa é o estupim, né? Como é que você faz com essa questão? Aquele cara que traz toda a acidez. Ele o homem-bomba, né, Cris? Homem-bomba. Ele chegou, vai explodir. Ele é o cara que procura o vulcão, ele cava na lava lá. Existem pessoas que não sabem viver em sociedade, fato. Existem pessoas que... Eu falo que antes de comprar uma casa em condomínio, você tem que olhar lá o regimento, convenção. Será que eu consigo viver sobre essas regras? Ponto. Interessante isso que ela falou, hein? Boa dica. Antes de morar num prédio... Saber quem é teu vizinho também. Né? Saber como funciona antes de morar num condomínio. Legal isso, hein? Porque a maioria das pessoas vão olhar o apartamento ou a casa. Né? Se tem vazamento, se tem isso. Essa é a preocupação. Chama engenheiro, chama um advogado, pega certidões de ônus do imóvel, mas não olham a convenção e o regimento. Será que eu consigo viver sobre essas leis? Né? São leis específicas ali interna daquela célula. Então, antes de qualquer coisa, é isso. Aí chega aquela pessoa que ela está infeliz, ela é uma pessoa, vamos supor, intolerante. Ela compra uma casa germinada. Você está dividindo uma casa com uma outra família. Aí tem a música, né? Música, aí não animais. Gosta do vizinho, eu não gosto de cachorro, eu não gosto o gosto musical do meu vizinho não é o mesmo que o meu. E ali começa a virar uma bola de neve e ele vai guardando. Né? Aí ele chega na Assembleia, porque ele acha que aquilo vai resolver na Assembleia. E ele começa a disparar coisas na Assembleia. Fotos. Detetive. Áudios gravados. Por isso que é importante tirar um pouquinho essa visão que nós temos do síndico. Tá? Aquele síndico que, lógico que isso ainda existe, nós vivemos numa realidade, né, um histórico da sindicatura no Brasil um pouquinho ruim, mas está mudando, as pessoas estão buscando conhecimento, nós queremos transparência. E é muito importante que as pessoas olhem o síndico como alguém que está ali para auxiliar, para valorizar, para fazer aquela célula funcionar. Como um parceiro, Exato. Você tem algum problema? Procure o síndico. Olha, eu estou passando por isso. Existem vários meios de comunicação que um síndico pode adotar dentro de uma unidade condominial, né? Então, ele precisa tornar essa gestão o mais transparente possível, o mais fácil para a valorização do imóvel, para a valorização do bem público, a qualidade de vida. E isso automaticamente melhora o momento da Assembleia, melhora os conflitos. Nós temos cases de 75% de redução de conflito através da comunicação. A comunicação faz todo o diferencial. Se você não pode, se o síndico não pode fazer alguma coisa, explica o porquê não pode. Gente, olha, isso nós não podemos fazer, está no escopo, mas olha, a realidade financeira nossa situação financeira do condomínio é essa, nós temos esse objetivo, mas vamos fazer isso juntos, né? E uma série de outras questões que através da comunicação você consegue resolver. Olha, minha mãe, na verdade, maninha, fala assim para mim, é melhor ter paz do que razão. E aí, nesse caso, seria melhor ter paz do que orgulho, né? Então, a gente está aqui nesse debate caloroso sobre o orgulho, mas no próximo bloco a gente tem mais debates também. E aí eu vou dar esse tempinho do intervalo para você refletir justamente nesse conselho de mãe, porque conselho de mãe não erra, né, Cris? Não. Olha, ela tem um Wi-Fi que é além do planeta. Inclusive, ela já deve estar rindo. Você, mãe, então, é nesse clima que a gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E o programa aqui falando sobre orgulho. Eu tenho certeza que o WhatsApp da família agora tá que tá. Viu? Eu estou aqui, fulano, tá a doutora aqui. Porque a doutora sentou do meu lado aqui. Agora eu tenho especialista no Entre Família, é verdade. Agora a questão é o seguinte, ó. Você tem orgulhoso em todos os lugares, é verdade? Pode ser um irmão, um pai, uma mãe, a questão do trabalho. Agora você vai trocar de trabalho, às vezes tem que ser, mas às vezes você tem que lidar. Não viu? A Luísa colocou alguns dados aqui sobre a realidade do nosso país. Você não pode deixar a peteca cair. Agora, como lidar? A gente estava pensando nisso. Vamos ter 4 dicas especiais, 4 dicas para melhorar a convivência com alguém orgulhoso. A Maiara, nossa psicóloga aqui, vai dar esses passos especiais, porque, Maiara, às vezes não tem como realmente cancelar essa pessoa. A gente vai ter que aprender a conviver. Com certeza. Praticamente nunca dá para a gente cancelar, né? Hoje em dia não está dando para mudar de emprego dentro do cenário econômico. Às vezes a gente tem alguém dentro da nossa família e o melhor é a gente aprender como acolher e como, às vezes, sair do foco do que está acontecendo. Muito bem, vamos agora literalmente meter a mão na massa. A primeira dica para melhorar essa convivência com alguém orgulhoso é identifique os gatilhos negativos. Isso que eu acho que no segundo bloco a gente falou
para identificar esses gatilhos. Como é que funciona aqui? Então, se eu tenho uma convivência com alguém que se demonstra orgulhoso em alguns momentos, é legal eu identificar dentro dessa convivência o que eu faço ou o que está acontecendo ao redor que acaba fazendo com que existam esses comportamentos. Então, por exemplo, eu percebo que sempre que eu acabo rebatendo algo que é dito, essa pessoa ela age de uma forma orgulhosa, ela acaba se alterando. Então, eu vou tentar me colocar de uma outra forma, de uma forma um pouco mais sutil. Por exemplo, eu não vou rebater diretamente essa pessoa. Então, é muito subjetivo. Eu tenho que ver o que vai acontecer de acordo com cada situação, com cada pessoa. Um exemplo, às vezes empresas que tenham melhor funcionário do mês, essas coisas, ou aquela que tem comissionado, né? Aquela pessoa que atingiu vendas. Sim. Às vezes até chegar para um chefe e dizer, olha chefe, dependendo aqui da pluralidade que nós temos aqui na empresa, não fale os meus resultados abertamente, que eu tenho tido dificuldade com a pessoa X. Legal. Creio que seja um bom vendedor, mas quando eu falo os meus resultados, ele meio que enlouquece. Então seria uma forma desse exemplo que eu dei de Ou então, se eu estou gatilho. no meio de uma família, por exemplo, se eu percebo que eu tenho alguém ali dentro que se sente mal quando outro é exaltado, eu posso conversar, por exemplo, mãe, olha, evita de colocar alguns elogios ou de dizer algumas coisas ao meu respeito, porque eu sei que isso acaba causando um prejuízo dentro da família. Aquelas preferências de um sogro, uma nora, né? Exatamente. Que elogia demais e tal. Olha, vamos trabalhar esses quesitos para o bom andamento da família. Pega um Natal da vida. Exato. Que tem um propósito muito nobre, que é a essência do Natal. Distorce tudo. Cada egoísta, ele vai lidar com as coisas de uma forma. Sempre vai ter um gatilho que é subjetivo. Então, eu preciso perceber qual que é o gatilho no meio daquele contexto que eu estou inserida. Já vou perguntar, não está aqui nas dicas, mas será que dá para chutar o balde ou não? Não, mas já vou perguntar aqui para amanhã. Não chute o balde. Mude o foco. Estaria quase uma sequência aqui da identificação. Eu identifiquei o gatilho, de repente, uma das questões é até mudar o foco. Seria um exemplo, não dá para conversar com ele sobre carro. Exato. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém que é um intolerante religioso perto de mim, se eu vou trazer alguma coisa da minha religiosidade, eu sei que isso vai acabar eliciando um comportamento orgulhoso. Então, eu já sei que com aquela pessoa, se por acaso vier um assunto sobre religiosidade, eu vou tentar sair disso, eu vou tentar ir para um outro caminho. Agora mesmo a gente vem de uma polarização, que não tem problema nenhum com a polarização, né? A questão é o sistema de ódio que tem na polarização. Ter dois lados é tranquilo, né? Desde que mundo é mundo. Mas a questão toda é justamente tem pessoas que você evita de se posicionar politicamente, até porque acaba com o lugar, acaba com todo mundo e irradia, né? Que a pessoa que tem esse orgulho, ela não tem limites às vezes, porque ela quer explodir, aí acaba com o almoço, a mulher que se dá bem acaba excluindo uma família, porque esse teria que mudar de foco. Política é verdade, rapaz, sabe que eu nem estou muito ligado nessa questão de política, mudou o foco e você ganhou com isso. Exatamente. Eu não vou entrar num conflito, eu não vou reforçar o papel de vítima daquela pessoa, ou o papel da pessoa injustiçada, né? Porque eu não vou entrar em conflito com ele e eu vou conseguir sair numa boa da situação. Muito bem, gente. Você já identificou os gatilhos, já mudou de foco. Vamos à terceira dica da nossa tarde. Tenha compaixão. Isso está muito relacionado ao que eu disse lá no comecinho do programa. E é fantástico, né? Que é a ideia de que a pessoa que ela sofre com a questão do egoísmo é uma pessoa que provavelmente ela tem uma baixa estima. Então, se eu vou contra ela, o que vai acabar acontecendo? Vai fazer com que cada vez mais o comportamento egoísta ele venha à tona. Quanto mais eu acolho, quanto mais eu mostro que não precisa ser dessa forma, mais essa pessoa pode buscar, por exemplo, uma ajuda ou buscar uma mudança de comportamento. Gente, isso aqui é especial, isso aqui é bíblico, isso aqui é infalível, né? Compaixão. Por mais que ela não entenda... Quem em nenhum momento demonstrou algum traço de personalidade orgulhosa. E como foi bom, a pessoa, de repente, assim, porque você fica vulnerável. Quando você é orgulhoso e vai acima, você sabe que cortou. Sim. Você sabe que fez doer. E a pessoa, ela vem e te abraça e diz, nossa, você fica até envergonhado, porque o amor constrange. E o amor, inclusive, foi o que a Luísa colocou pra gente, né? Exatamente. Quem tem essa questão de amar, e você vai no trânsito mesmo, alguém te cortou a frente. Aí você baixa, ou você cortou a frente de alguém, tá? Você baixou o vidro, você está esperando aquela pessoa explodir. Ela fala, tudo bem, fica tranquilo, isso aqui é porcaria mesmo, esse carro, ninguém se feriu, vá tranquilo, um bom dia.
Nossa, corta totalmente o comportamento. vai contramão de uma situação com alguém que aprendeu que a vida é mais do que um carro. Agora, se eu te xingar, vou reforçar seu comportamento. Você vai ser ainda mais agressivo, ainda mais intolerante comigo. Eu deixo a pessoa longe da cura desse orgulho aí, né? Exatamente. Vamos então a quarta dica. Cuide de você mesmo. Tem gente que coloca o seguinte, ele é orgulhoso, a culpa é minha. Eu acho que vou ter que mudar o meu comportamento. Você vai ter que mudar de comportamento, mas não quer que você tenha que ter a essência, né? Eu preciso reconhecer o que é meu e eu preciso reconhecer o que é do outro. Isso é muito importante, porque se eu colocar só em mim a culpa, o outro também nunca vai conseguir melhorar. Então, eu preciso reconhecer que comportamentos meus que podem estar eliciando esse comportamento do outro, e tanto eu tenho que reconhecer o que de fato é do outro. Eu não posso pegar nenhuma carga que não é minha, senão eu não vou conseguir carregar. Seria a mesma, fazendo uma analogia com a questão do perdão, olha, eu pedi perdão, agora ser perdoado depende de outra pessoa. Exato. Aí eu consigo dividir, porque eu reconheci o meu erro, eu pedi perdão, agora a pessoa aceitar já é uma questão que depende de mim. Seria a mesma analogia, doutora? Sim, porque quando eu peço perdão, eu estou mudando um comportamento meu. Eu não posso mudar um comportamento meu esperando que necessariamente o outro vai ter essa mudança de comportamento. Às vezes o outro não está em um momento maturacional que permite isso. E aí como que eu vou condicionar o meu próprio bem-estar, né, com algo que faz parte do desenvolvimento emocional do outro? Muito bem, Mayara, 4 dicas para você melhorar a convivência. Agora, vamos conviver mais pertinho com eles lá, respeitando a nossa metragem aqui, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente tem como responsabilidade, todo mundo certinho, álcool gel na mão. Agora nós temos uma mediadora de conflitos, uma psicóloga, e o povo de casa está falando, Luísa. Está falando, eu estou sabendo aqui que a interação está bombando e a gente já podia começar essa volta aqui falando dessa interação, né? O que vocês acham? Vamos embora, vamos então, lá. Então, vamos embora. Pode soltar aqui. Olha aí, Luiz Sapalo, será que é assim mesmo? Ele fala da onde, pastor, que eu não estou conseguindo? Da Angola, é isso mesmo? Isso. Que chique, gente. Pessoas, participantes internacionais. No meu ponto de vista, lidar com pessoas que se acham é a coisa mais difícil da humanidade. Quando achamos que ao tomar essa atitude é para o nosso bem, só estaremos a nos prejudicar. Estou gostando do programa. Olha aí que legal. Angola. Coisa linda. Vamos a mais uma participação no ritmo agora, para tentar chegar a sua aí. Agora, quem está chegando aí, pastor? Olha, é uma participação anônima e diz assim: tenho um casamento lindo há 15 anos e me encontro num processo em que meu marido não quer mais continuar a relação, pois diz que cansou de eu sempre ter razão em tudo. Olha a questão da razão, né? Olha, nós temos uma mediadora aqui e nós temos uma psicóloga. O que a gente podia dar de conselho agora? Uma dose dupla, digamos assim, né, de conselhos aqui nessa tarde. Acho que precisa de uma mediação, né? Uma situação tão delicada, né? A Patrícia, se fosse... Na verdade, agora a Patrícia podia ser não só uma mediadora profissional, mas se fosse uma amiga. Uma vizinha que às vezes age não de forma profissional, mas ela ajuda. Agora a Patrícia se tornou vizinha da nossa anônima. Então, a grande maioria dos problemas nós resolvemos através do diálogo. A psicóloga até falou, né, um pouquinho sobre isso. A grande maioria das pessoas, às vezes você vê um conflito dentro de um relacionamento, a pessoa, ela não fala, ela vai deixando, até um ponto que ela não suporta mais aquilo. Certo, doutora? Então, eu acredito que possa ter sido isso, de acordo com o que ela falou, né, que ela relatou, que ele não aguenta mais ela sempre ter razão. Eu acho que isso, se eles tiverem algum amigo em comum, alguma pessoa que realmente tem um carinho pela família, tentar mediar os dois, tentar recuperar esse casamento, né, através da igreja também, né, aí procurar um profissional adequado para poder fazer essa mediação e esse trabalho aí para recuperar. São 15 anos, né? 15 agora, anos não são 15 dias. Ele está lá dentro do teu consultório agora, está o casal. Geralmente a mulher tem razão. Geralmente a mulher tem razão. Mas geralmente tem. Porque ela está vendo e ela consegue fazer uma leitura melhor que o homem das coisas. Em muitas coisas, né? Agora, eles estão diante do teu consultório. Eles precisam de ajuda, porque o casamento precisa continuar. O casamento é uma ideia boa, entende? E eles se amam. Como ajudá-la e ajudá-lo? Acho que, primeiramente, a gente precisa entender o que cada um entende desse casamento, qual que é a visão de cada um, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse homem, né? Nesse homem do casal, o que ele vê como o ter razão o tempo todo,
qual é o comportamento dela que está fazendo com que ele se sinta dessa forma, para que ela possa se justificar, né? Para que a gente consiga entender qual que é o pensamento subjetivo dos dois e entrar num acordo, né? O que muitas vezes acontece é que eu dou um motivo para o encerramento que é uma coisa muito subjetiva. Eu cansei de você ter razão o tempo todo. Mas que comportamento é esse que ela tem, que ele entende dessa forma? Não necessariamente ela sabe. Exato. Então, não necessariamente ela consegue ter uma modificação de comportamento. Porque são dois mundos muito diferentes, né? Dentro de um casamento. Então, chegam os dois. A gente tem que entender o porquê que ele está com essa objeção, certo? E ela vai ouvir. Então, você vai conversar primeiro com um, depois com outro. E aí você vai dar alguns caminhos? Tipo, de forma rápida, assim, sabe? O caminho, ele não é algo que eu possa dar como uma terapeuta de casal, né? O que principalmente eu trabalharia, né, pensando muito vagamente o que está acontecendo na relação deles, seria tentar com que eles tivessem um diálogo e que eles conseguissem encontrar alguns comportamentos que deveriam ser modificados para tentar uma segunda chance para esse casamento. Porque eu vejo, principalmente nos casais que me procuram, que geralmente o que acontece é que a visão dos dois já chegou num ponto de esgotamento tão grande que eles não conseguem mais fazer com que essas visões se alinhem. Uma começa a sobrepor a outra de qualquer forma. E isso faz com que chegue num ponto de esgotamento desse, porque já não tem mais diálogo. Então, mas é possível uma reconstrução, né? Sim, com certeza. E uma reestruturação de linhas, né? Se os dois estiverem dispostos, é o que eu sempre falo, existe amor, existe disposição para continuar esse casamento, então a gente consegue chegar lá. A única forma de acabar de fato um casamento é quando não tem mais amor e quando uma das partes não quer mais realmente. Porque aí envolve escolha, né? Isso. E o amor é escolha, né? Eu escolho te amar hoje, eu escolho amar você amanhã, então é uma escolha diária, né? A disposição, eu achei que é a palavra-chave aí, até não só em relação ao casamento, mas a gente pode aplicar em todos os sentidos de nossa vida, inclusive tratando desse assunto do orgulho. Se eu tenho uma disposição de mudar, eu posso ser uma pessoa menos orgulhosa. Se eu tenho uma disposição de mudar, se eu tenho um interesse nas outras pessoas, a disposição de fazer diferença na vida de outra pessoa, eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu achei que, quando você falou aí de disposição, foi o start que deu na minha mente. Porque se eu não quero mais esse casamento, eu não vou mais estar disposto. Se eu não estou mais disposto, por mais que exista uma mediação, por mais que exista uma terapia, por mais que exista a igreja, nada vai fazer mudar, porque a escolha dele já está definida, ele já escolheu o que ele não quer mais. O querer, né? O querer. O querer. Agora tem uma dica. Tem uma dica. A gente vai para mais participações, mas olha, na nossa revista Entre Família, aqui do programa, tem lá, o amor acabou. E agora? Homens de barro, mulheres de osso. Ó, DDD 12 98 100 14 25, peça a sua revista. Olha, é imperdível. Hashtag fica a dica, Fica a dica aqui, ó. E fica a dica que a sua participação volta à nossa tela. Mais uma participação que você mandou aqui no nosso WhatsApp da Esperança. Vamos lá, então? A sua participação no Entre Família é o Evaldo Júnior. Ele fala o seguinte: tenho 21 anos, aos 7, meus pais se separaram e com isso cresci sem referência. Esse apoio para construir a autoafirmação, e hoje eu tenho dificuldades no trabalho, na faculdade. Eu gostaria de saber como contornar esse problema. A gente falou várias vezes aqui que a base é a família, que a gente vai construindo esse quesito. E agora, desconstruir para construir novamente, é possível? É possível. Não é porque eu não venho de uma família funcional, de uma família com alicerce bacana, que eu não vou conseguir construir a minha personalidade. Né? Então, ele vai precisar se desvencilhar, né, dessa ideia de que ele está condenado pelo fato de não ter tido esse alicerce e recomeçar uma nova vida buscando comportamentos mais funcionais. E aí, de novo, entra a palavra disposição. Sim. Eu tenho que ter disposição para aquela quarta dica que vocês falaram ali no momento da dinâmica, cuidar de si mesmo. Você tem que ter a disposição de cuidar de si mesmo para poder se analisar, se autocriticar e mudar esse padrão, né, de comportamento. Porque enquanto eu ver como limitante o fato de eu não ter tido uma família estruturada, isso vai estar dentro de mim, de alguma forma. Então, eu vou reconhecer os meus comportamentos, os meus erros,
com base nisso. No momento que eu consigo perdoar e deixar isso para trás, eu me torno disposto a construir uma nova vida, com um novo repertório de comportamentos. E olha só que fantástico, não teria uma forma melhor de terminar o nosso programa, que foi um presente para você, para a Heloísa, que está de aniversário. Parabéns para essa moça aqui. E você de casa, obrigado. Mas amanhã tem mais, inclusive vamos agradecer as nossas convidadas especiais. Mayara, muito obrigado pela Obrigada participação. a vocês E por volte estar mais aqui vezes. de novo. Já é de casa, né? Sim. E obrigada a Patrícia também. Eu que agradeço. A gente mais uma fala vez. sobre mediação no condomínio, mas todo esse capital que você tem aí de conhecimento, a gente pode aplicar em outros quesitos na nossa vida e a gente te agradece demais por ter compartilhado da sua experiência e do seu conhecimento. Eu que agradeço, sempre. E agora sim, nós vamos à palavra de Deus para dar aquele recado especial. Olha, eu tenho certeza que tem recado especial sobre orgulho, pastor. Olha, a Bíblia toda fala do orgulho, né? Se alguém quer aprender sobre essa questão de orgulho, deveria ir ao livro de Provérbios. Alguém comparou o orgulho como uma cebola, sabe? Enquanto você vai descascando a cebola, você vai achando camadas e camadas e camadas e camadas e também chora, né? Porque quem descasca a cebola, geralmente corre uma lágrima, né? E eu fiquei pensando nisso, porque essa questão do orgulho está na superfície de todo o pecado. O orgulho, se você cavar um pecado, você vai ver que na superfície dele está o orgulho. O orgulho está na superfície de todo o pecado. Um outro detalhe que eu vejo assim, né? O orgulho é a raiz de todos os males. Tem uma outra palavrinha para isso, mas a raiz de todos os males é o orgulho. Porque se você tirar o orgulho de toda a humanidade, você vai ver que a humanidade vai fazer duas coisas: amar a Deus e vai amar ao próximo. O orgulho me impede de amar a Deus e o orgulho me impede de amar ao próximo, porque aí eu me torno orgulhoso. O orgulhoso geralmente é narcisista, ele só olha para ele. O orgulhoso tem uma outra característica, ele olha para o espelho e fala assim: espelho, espelho meu, quem é mais bonito que eu? Aí o espelho responde: você. Por quê? Porque o orgulhoso tem poder de quebrar o espelho. Então, você entendeu? Ele faz isso, ele faz essa conversa. A Bíblia menciona pessoas orgulhosas. No céu, Lúcifer foi o autor do orgulho e nasceu nele. O pecado nasceu no céu e o pecado que nasceu no céu é o orgulho. Na terra também foi o orgulho. Quer ver? Vocês vão ser como Deus. O orgulhoso, ele é um Deus para ele mesmo. Então, o orgulho está envolvido no cerne de uma palavrinha: pecado. E essa questão do orgulho contaminou toda a humanidade. Todos nós temos um problema com esta palavrinha, com o orgulho. Agora, me chama a atenção na Bíblia que Deus tem um dia marcado para confrontar todos os orgulhosos. Pense nisso. Em Isaías 2, verso 12, fala assim: olha, eu tenho um dia marcado para confrontar os orgulhosos. Só que os orgulhosos não sairão impunes desse confronto. Deus, ele odeia o orgulhoso. Deus tem asco do orgulhoso. Deus tem... Ele não gosta de quem se acha a última bolacha ou biscoito do pacote. Deus não gosta de quem se acha o último refrigerante lá no deserto. Você entendeu, né, Cris? Entendeu? Deus, ele não gosta. Só que na Bíblia tem um rei chamado Manassés, era o mais orgulhoso de todos. E esse rei, Manassés, ele era muito orgulhoso. E a Bíblia fala sobre ele, fala que ele foi puxado pelos babilônicos com um ferro no nariz e viajou sendo puxado como um animal. Quem não se humilha diante de Deus vai ter problemas. E o desafio para nós é esse, o que está em Provérbios 16, verso 18. Primeiro vem o orgulho, diz a Bíblia, depois a queda. Quanto maior o ego, maior é o tombo. Não seja orgulhoso, se humilhe diante da mão poderosa de Deus. E aí para você vai ter esperança. Muito bem, meus queridos. Olha, que bênção poder ter com vocês esse carinho especial e tenha humildade. No programa de amanhã a gente vai falar sobre um quesito muito especial, mas eu quero falar para você o seguinte, olha, aproveitando os tempos agora de coronavírus e crises, a Bíblia é uma grande referência. E sabendo disso, sabendo que muitas pessoas, inclusive, não estão indo aos templos, às igrejas, a Igreja Adventista vai ter uma programação muito especial online. Super legal. E aqui na TV Novo Tempo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Inclusive hoje vai ter, tá bom? No caso no Facebook, facebook.com/TV Novo Tempo.
Amanhã, inclusive na programação da TV, às 11 horas, nós vamos ter aqui uma pregação do pastor Ayrton Keller. Sábado, perdão. Já queria que fosse amanhã, já. Que é isso? Já estou sentindo sábado. Tá? E no sábado vai ter uma programação totalmente diferenciada para você que justamente não vai até a igreja. À 1h vai ser o horário da live no facebook.com/TV Novo Tempo, tá bom? E às 11 horas, uma pregação especial no sábado. E de segunda a sexta, às 19 horas, facebook.com/TV Novo Tempo. Bom demais. E amanhã o que nós vamos falar? É um assunto que eu amo, inclusive eu vou invadir aqui. Patrícia está aqui no meu ponto, é a diretora do programa. Você separe um banco aqui para mim, porque vai falar de um assunto que eu amo, que é sobre, gente, os padrões de beleza. Essa coisa que a mídia, o consumo impõe sobre a gente, o cabelo ideal, o peso ideal, o jeito ideal de falar. E eu adoro falar sobre esse tema, porque a gente precisa desconstruir alguns pensamentos para que todo mundo tenha a liberdade de viver e tomar suas decisões. Deus nos deu esse livre-arbítrio e eu quero, inclusive, ressaltar que eu venho amanhã, que eu vou invadir aqui, a Carol vai estar aqui, eu vou falar sobre isso. Patrícia, separa um lugar para mim aqui. Olha, vai dar certo. Quero. Então, ó, amanhã, olha, a Patrícia está combinando aqui no ponto alguma coisinha. Inclusive, esses padrões são o alicerce, às vezes, inicial de uma criança. Ela já nasce desse conceito. Você vê as menininhas já querendo ter um trejeito, porque a base delas às vezes é midiática. De repente você está colocando conteúdo até complicado e às vezes não tem como tirar as crianças do conteúdo. A gente tem que entrar com consciência. Deixa eu te cortar aqui nesses últimos 15 minutos. É porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu só quero dizer que Deus te ama do jeito que você é. Eita. Então se aceite, receba esse amor. Foi o acarajé da esperança que fechou o nosso programa. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.